Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Escola da Manhã. É com muita alegria que nós se tornamos mais nesta aula para darmos continuidade nos ensinamentos do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ouvir uma história, mais uma das parábolas que o Senhor Jesus contava. Eu não sei se todos aqui já sabem, se lembram que é uma parábola, mas é quando nós pegamos um exemplo do nosso dia a dia para ensinar uma lição que poderia ser mais difícil. Nós pegamos algo, um objeto, uma coisa que é do nosso dia a dia, comum da nossa casa, da onde a gente vive, para poder explicar algo que poderia ser mais difícil para que a gente entendesse. E o Senhor Jesus, ele era tão bom que ele usava esses exemplos para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele queria ensinar. E assim ele ensinava coisas profundas, coisas que muitas pessoas poderiam achar até que seria muito difícil de entender, e ele explicava de uma forma que até mesmo uma criança bem pequena, até mesmo uma pessoa de mais idade, de mais conhecimento, também poderia entender. E às vezes as pessoas que eram mais entendidas, mais sábias, né, que tinham mais estudos, elas tinham mais dificuldade de entender as parábolas do que as pessoas comuns, né, as pessoas mais simples e até mesmo as crianças. Então, hoje nós vamos ouvir mais uma dessas parábolas com um ensinamento muito bonito e que nos mostra o amor do Senhor, a sua misericórdia por nós, pecadores. Então, nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. E nós vamos começar a ler no versículo 24. E nós vamos até o versículo de número 30. Aí depois vai ter um segundo pedaço que nós vamos ler dos versículos 36 ao 43. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Então esse aqui é o Senhor Jesus que vai começar a contar esta parábola, essa história. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então essa aqui é a nossa primeira parte. Agora nós vamos para o versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol
no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui. Então, crianças, nós vimos essa parábola que o Senhor Jesus ele fala de um campo. E que esse campo ele foi semeado. O que é isso, né? Ali houve uma plantação. Ali foi um campo reservado para que fosse plantado algo. E nós ouvimos aqui que foi trigo. Né? Aqui eu creio que a maioria conhece o trigo. Talvez nós nunca tivemos um campo de trigo e a gente não tenha costume de ver o trigo por aí como ele é, né? Como uma planta e como o grão do trigo é. Às vezes é muito difícil a gente que mora na cidade ver. Ou talvez alguns de vocês já tenham visto, já tenham ido num campo de trigo ou moram perto de um campo de trigo. Mas para nós aqui é mais difícil, né? Então a gente sabe do trigo no quê? No que nós usamos o trigo no nosso dia a dia? Né? Nós temos o trigo na farinha e a farinha, nós usamos a farinha para fazer muitas coisas, né? Coisas gostosas, coisas que estão sempre na nossa casa, como o pão, por exemplo, como o bolo, macarrão, né? Essas coisas que a gente gosta bastante e às vezes não pode comer tanto, né? Ou até mesmo a gente não pode comer por algum problema de saúde, mas são tão gostosas, né? São feitas de trigo. Então o trigo, crianças, é um alimento muito antigo. O pão já era feito já há muitos e muitos anos, né? Desde o começo da nossa história neste mundo. Então o trigo é um alimento muito importante para a raça humana, né? Ele é um alimento básico, barato, né? Para poder alimentar as pessoas. Então ali havia essa plantação de trigo. Este homem havia plantado ali, né, trigo para ser colhido. E nós ouvimos que um inimigo, sem este homem saber, também plantou neste campo o joio. O que seria o joio, né? Também para nós que não estamos acostumados com essas coisas de fazenda, de plantação, de horta, a gente fica imaginando o que é o joio, né? Bom, o joio ele é um tipo de mato, né? A gente chama de erva daninha, porque é uma planta, mas ela não tem bem um valor igual ao do trigo. E se você planta ela no meio de um campo como o do trigo, ela vai atrapalhar o trigo crescer. Muitas vezes ela vai sufocar até esse trigo. Esse trigo não vai crescer direito. Esse trigo pode morrer. Aquele espaço que é para ser do trigo, o joio vai tomar conta. E o joio, ele não é muito diferente do trigo, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Eles são bem parecidos até, né? Ele tem esse cabinho e esses gominhos que parecem o grão, né? E esses cabelinhos, se eu posso assim dizer, para cima, né? Esses fiozinhos. Mas ele tem uma cor esverdeada. E ele não dá para fazer nada com ele é um mato. Então, ele não, ali junto do trigo, ele atrapalha o trigo, ele prejudica o trigo. Então, esse inimigo, ele queria prejudicar o dono do campo, que o dono do campo não tivesse uma boa colheita de trigo. E nós vimos que o próprio Senhor Jesus deu uma explicação muito simples e que se vocês prestaram bem atenção na nossa leitura, vocês vão falar, tia Janaína, eu já entendi o que essa parábola quis dizer, mas vamos lá. Nós vimos que há um semeador, né? Aquele que semeia este campo, o dono deste campo e o próprio campo. Quem seria esse semeador, esse agricultor? Esse agricultor, ele é o próprio Senhor Jesus. Ele é o Senhor Jesus Cristo. E esse campo, o que seria esse campo? Como mesmo o Senhor Jesus disse, esse campo que ele cuida e que ele planta, esse campo é o mundo. É o mundo que ele criou, tudo que ele criou, tudo que existe neste mundo, este mundo é este campo. E esse é um ensino muito importante, crianças, porque principalmente nos dias de hoje, nós pensamos que, né, o mundo ele
ele funciona conforme a nossa vontade, que os homens, né, os governantes, os líderes dos países é quem mandam no mundo e que um dia o mundo irá acabar na mão destas pessoas, não é? Que esses homens são mais poderosos do que Deus. E nesses tempos que nós vivemos, né, nós achamos que, né, nós somos donos da nossa própria vida, nós decidimos o que nós queremos fazer, nós esquecemos que há um Deus Todo-Poderoso que criou este mundo e que todas as coisas pertencem a Ele e é Ele que governa. Como está lá no Salmo 24:1, que é: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então tudo pertence ao Senhor. Então todo adulto, todo menino, toda menina foram feitos pelo Senhor para o amá-lo, para obedecê-lo e para servi-lo, né? Mas não é bem isso que acontece, não é? Nós sabemos disso. Será que nós amamos o Senhor de todo o nosso coração? Será que nós o obedecemos? Será que nós o servimos de verdade? Né? Tem algo errado. E nós vimos que neste campo aconteceu algo errado, né? O que aconteceu? Quando anoiteceu, o campo já havia sido semeado com a boa semente do trigo, apareceu um inimigo sem que ninguém soubesse. E esse inimigo ali então plantou o joio. E o que isso nos ensina? Como nós vimos, algo que está errado, não é? Deus, ele fez tudo muito bom. Ele mesmo diz lá em Gênesis, depois que ele termina toda a criação, de que tudo que ele fez foi muito bom. Mas quando nós olhamos ao nosso redor, nós vamos crescendo, nós vamos tendo mais experiências na nossa vida, nós vamos vendo que as coisas não são tão boas assim, não é? Ao nosso redor. Nós vemos que algo que está errado. O que nós vemos? Nós vemos fome, nós vemos pobreza, nós vemos doença, nós vemos guerras, né, que acontecem pelo mundo. Nós vemos até mesmo no nosso próprio coração, não é? Nós sentimos raiva, nós temos ira, nós somos egoístas, nós queremos as coisas só para nós não gostamos de dividir, nós não queremos obedecer muitas vezes, nós mentimos, nós pegamos aquilo que não é nosso, nós gostamos de ver coisas que sabemos que são erradas, não é? Nós ouvimos dizer que o nosso próprio planeta está sofrendo, que o homem está destruindo as florestas, que os animais estão morrendo e que até um dia mesmo o próprio homem vai acabar com este mundo. Então, o que deu de errado? Qual é o problema? O que nós lemos, né? Que quando passa o tempo e aquele trigo vai crescendo, também vai crescendo junto com aquele trigo uma outra planta, que é esse joio, é esse mato, é essa erva daninha que atrapalha o trigo. Então, os trabalhadores daquela colheita vão até o Senhor e falam, né, para o dono, para o semeador, de que foi plantado ali uma outra planta, uma erva daninha, prejudicial para o trigo. E o Senhor diz assim: foi um inimigo que fez isso. Foi um inimigo. E este inimigo, crianças, ele é o diabo, Satanás. Este é o inimigo. Ele é o inimigo das nossas almas. E quando nós paramos para lembrar, mesmo se você ainda não sabe, como foi que o diabo estragou tudo? Logo no início, quando Deus criou o homem e a mulher, né, Satanás ali os enganou. Então, Adão e Eva, que foram os nossos primeiros pais, desobedeceram a Deus e se separaram de Deus. E desde aquele momento, desse dia que Adão e Eva desobedeceram, que é chamado de a queda, o nosso mundo tem passado por problemas e mais problemas e tem piorado conforme o tempo passa. E Satanás, o diabo, ele não se cansa de tentar prejudicar, estragar, destruir o mundo e tudo que o Senhor fez. E o que ele faz? Ele tenta levar as pessoas
a não crerem em Deus e ficarem cada vez com os corações mais duros, a não quererem buscar o Salvador, a não verem que tem pecados, mas que o Senhor Jesus veio para salvar pecadores. Ele não quer, ele quer que a gente continue desobediente, quer que a gente continue a não acreditar em Deus. Mas o Senhor, ele é misericordioso conosco, ele é bondoso. E muitas pessoas têm se voltado ao Senhor Jesus e têm sido salvas, mesmo com Satanás tentando nos enganar, nos afastar de Deus. O Senhor, através da sua palavra, ele nos alcança e nós cremos que o Senhor Jesus, ele veio, morreu na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. E assim nós temos a salvação. Então isso é maravilhoso, né? Que mesmo com Satanás lutando contra Deus e contra as nossas almas, o Senhor Deus estende o seu braço e nos salva. Então mesmo Satanás colocando muitas dificuldades no nosso caminho, com ideias mentirosas, com falsas religiões, com falsas crenças para afastar a gente de Deus, né? O Senhor é misericordioso e devido a essas ações de Satanás, né, é que há tanta infelicidade, caos, pobreza, guerra, né, no mundo. Né? As pessoas vão ficando cada vez mais endurecidas, mais amantes, né, mais queridas. A gente se torna mais amigo do pecado e mais inimigo de Deus. Né? Então nós vemos que neste campo, né, nesse campo que há o trigo e também há o joio, o que seria o trigo? O que seria essa boa semente que a gente tanto espera? O trigo, então, são essas pessoas que creem no Senhor Jesus e o servem. São aquelas pessoas que conseguem ver os seus pecados, que se entristecem pelos seus pecados, e elas vão até o Senhor, pedem perdão, elas se arrependem de verdade e elas veem que o Senhor Jesus já pagou pela culpa dos seus pecados. Elas entendem que a morte dele na cruz, aquela morte terrível, foi para que o meu pecado fosse pago. O meu castigo foi a cruz do Senhor Jesus. Então agora eu não vou ser mais lançada no inferno, porque o Senhor Jesus já pagou pelos meus pecados. Então, quando eu me arrependo dos meus pecados, eu confio que o Senhor Jesus já pagou por eles, então eu sou salva. Então, agora eu sou essa boa semente, né, que será recolhida no celeiro do semeador. E o que seria esse celeiro? Que o semeador, ele vai guardar o trigo, a boa semente. Esse celeiro seria o céu. Todos aqueles que creem e servem ao Senhor irão para o céu. E nós vimos aqui que os servos daquele semeador, do dono do campo, perguntam para ele: Senhor, o Senhor quer que nós arranquemos, né? Arranquemos logo esse joio? Ele: não, vamos esperar até o momento da ceifa, da colheita. Por quê? Porque se a gente arrancar agora esse joio, que ele está pequeno junto com o trigo, quando a gente for arrancar, a gente vai arrancar o trigo junto, porque é difícil separar, né? Ele está ali misturado. Então, se eu puxar o joio, eu vou puxar o trigo também, eu vou matar o trigo. Não, nós vamos deixar que os dois cresçam juntos. E aí sim, vai ser mais fácil de separar o joio do trigo. O trigo eu vou recolher no meu celeiro, e o joio vai ser queimado. Quem é esse joio? O que seria esse joio? Esse joio, crianças, são os incrédulos, são aqueles que não creem no Senhor Jesus. São aqueles que continuam se negando a se arrependerem de seus pecados, a verem o pecado. Porque muitas vezes a gente deixa pra lá, né? A gente pensa que assim, meu coração não é assim tão mal, eu já contei algumas mentiras, eu já desobedeci meus pais, isso é verdade. Mas eu tento ser uma criança boa, um bom jovem, né?
Às vezes eu faço algumas coisas erradas, mas Deus não vai se importar com isso, não. O Senhor Deus nos vê. E tudo que nós fazemos que o desagrada, que é pecado, mesmo sendo para nós algo pequeno, para Deus não é. Então, enquanto nós não ficamos tristes pelos nossos pecados e não vamos a Deus pedindo perdão por eles, nós continuamos incrédulos, nós continuamos com o nosso coração endurecido. E se nós permanecemos assim, nós vamos ser como esse joio. E o que o Senhor do campo disse que iria acontecer? Né? Uma vez que os dois cresceram, desculpa, crianças, os dois cresceram, agora está fácil de separar, esse joio vai ser arrancado e vai ser queimado no fogo. E o que seria este fogo? Seria o inferno, seria a condenação eterna de sofrimento longe do Senhor. E isso iria acontecer no dia da colheita, o grande dia da colheita. E esse dia da colheita, crianças, é aquele grande dia, é aquele dia, né, em que haverá o grande julgamento e haverá separação desses dois grupos de pessoas, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo e aqueles que não creram. Então, aqueles que são do Senhor, creram no Senhor, serão recolhidos como esse trigo e foi guardado no celeiro e foram para o céu. Agora os outros, que são os joios incrédulos, serão cortados e lançados no fogo, serão queimados numa eternidade no inferno, separados de Deus. Então nós podemos ver aqui, crianças, como Deus é bom e sábio, não é? Porque imagine, ele poderia, se ele quisesse, ele é o dono do campo, ele poderia, vamos então arrancar tudo, queimar tudo, começar do zero, ou ele poderia pensar, não, agora eu não quero mais plantar trigo, eu vou fazer outra coisa, dá muito trabalho, mas aquele Senhor, ele foi sábio. O que ele disse para os seus trabalhadores? Vamos deixar que eles cresçam juntos, lado a lado. E o que isso nos ensina? Como Deus é bom, né? Ele não arranca a gente imediatamente. Ele deixa que a gente tenha tempo para que a gente se arrependa, para que a gente conheça o Senhor Jesus, para que a gente o busque, para que a gente busque o seu perdão e assim a gente seja salvo. Ele dá tempo para nós. E mesmo que nós vemos muitas coisas ruins ao nosso redor, né? Nós vemos aqueles que já creem, que já foram salvos, né? Às vezes a gente olha para os incrédulos e a gente pensa, eles têm até uma vida melhor do que a nossa, eles sofrem menos que a gente. Mas um dia eles serão arrancados e serão queimados. Mas nós seremos aqueles que sabem que são trigo, que creram no Senhor Jesus, serão recolhidos ao seu celeiro, que é o céu. Então, crianças, Deus, ele não deseja a morte do pecador, ele não deseja fazer isso, né? Ele dá tempo para que a gente o conheça, se arrependa e o busque de todo o nosso coração. Então, nós vamos aguardar, né, com ansiedade aquele dia da colheita em que a gente vai ser recolhido para o céu, com grande alegria, mesmo passando por problemas, por dificuldades, vendo toda essa maldade acontecer, a gente sabe que um dia tudo isso vai ter fim e que o Senhor vai nos recolher para a sua presença. Por isso que nós devemos pensar muito bem sobre isso. Vocês querem estar no meio do joio, que será queimado? Nesse caso, sendo esses que irão para uma eternidade longe do Senhor, em sofrimento no inferno? Ou vocês querem estar junto daqueles que serão recolhidos para o céu? Então, crianças, considerem isso com bastante cuidado. Mesmo você que aí é do mais pequeno, você viu que exemplo maravilhoso e fácil que o Senhor nos deu de entender, não é? Com poucas palavras, em poucos minutos, o Senhor Jesus ele explicou coisas
tão profundas que às vezes a gente conversa com uma pessoa mais velha e adulta, ela não sabe explicar. Ela não sabe explicar como é que nós existimos, por que o mundo está assim, com tanta coisa ruim acontecendo, por que nós mesmos fazemos coisas erradas, ruins, para onde nós vamos depois que essa vida acabar. E com essa história do campo, do trigo e do joio, nós aprendemos tudo de uma vez só. Então que vocês possam pensar sobre isso, buscarem o Senhor de todo o coração, rogando o seu perdão, confessando os pecados que vocês sabem, que já tem pesado no coração de vocês, e que todos vocês possam ser trigo e assim serem recolhidos ao céu, que é o celeiro do Senhor. Então agora nós vamos cantar o hino número 1 da parte das crianças, que vocês possam pensar bem na letra desse hino e que vocês louvem o Senhor de todo o coração. Que Deus os abençoe.